da política econômica interna. Eu digo pragmatismo, não houve ruptura, mudança radical, foi só pragmatismo. Basicamente, o governo brasileiro parou de não achar que tinha responsabilidade sobre o crescimento. Antes era só estabilidade. Começou a se preocupar com o crescimento também. Muito pouco, mas isso foi suficiente, esse pequeno pragmatismo, num ambiente externo aí muito favorável, para fazer a economia crescer bem mais do que o dobro no período anterior, para manter a inflação dentro da meta da inflação lá. E para a grande novidade, a grande melhoria na distribuição de renda, tanto funcional, tanto pessoal, quanto, mais recentemente, até funcional, tanto entre distribuição de salários, quanto salários e o excedente, que o Brasil tem melhorado recentemente. E uma redução da pobreza enorme. Esse crescimento não foi tão grande quanto outros países, mas do ponto de vista social, teve ganhos muito consideráveis, comparado, por exemplo, ao Brasil do milagre econômico, que gerou muito pouco efeito social positivo. É o país que mais crescia do mundo, mas a pobreza caiu muito pouco. Ou a Índia até, que cresce muito mais que o Brasil e tem muito menos inclusão social. Ou a China, que tem muita mais desigualdade. Então, foi muito bem sucedido e muito pouco brasileiro. Isso é muita novidade. Agora, a distribuição, o pessoal melhorou sem parar. O salário mínimo real praticamente duplicou. Isso é um elemento fundamental dessa mudança. O aumento do salário mínimo. Tem outra coisa que afetou os gastos públicos, afetou as transferências da Previdência e outras coisas. Dinamizou o mercado interno, aumentou o emprego nos serviços e, ao contrário do que todos dizem, aumentou dramaticamente o emprego formal. Um aumento do salário mínimo serve a uma curva muito próxima do emprego formal. Vocês que estudam teoria neoclássica, que existe uma relação inversa entre salário real e emprego, eu gostaria de saber como vocês explicam isso. Eu acho perfeitamente natural. Eu não acredito no mito da substituição de fatores e percebo que os trabalhadores têm uma propensão a consumir mais alta que os outros. A gente, ponto. Mas é um paradoxo. Essa mudança que eu não vou falar, porque não dá tempo. Essas mudanças foram a diminuição da taxa de juros, estímulo ao crédito, aumento do salário mínimo, etc. Aumento do crédito dos bancos públicos. E a única coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que é importante para a reversão, é que houve um grande crescimento dos gastos do governo, coisa que às vezes as pessoas não percebem, por causa o Brasil tem metas de superávit primário relativamente altos, e dá a impressão que a política foi contracionista fiscal. Mas não é verdade. A coisa é um pouco complicada, mas o Brasil tem uma regra fiscal que diz: eu tenho que ter uma meta de superávit primário. Se aumenta a carga tributária, por algum motivo, o governo pode gastar mais. E se ele gasta mais, ao contrário, você pode, deixa eu passar aqui para não complicar, só as últimas duas coisas. Por que o aumento, o Brasil tem uma coisa estranha. Na macroeconomia tradicional, o aumento da carga tributária reduz a renda disponível das pessoas e é contracionista. No caso brasileiro, aconteceu uma coisa muito estranha, e acho que em outros países também. Você aumenta os impostos, mas o governo tem ao aumentar os impostos, dada a meta de superávit, aumenta os gastos. Se o governo tem uma propensão a gastar, que é obviamente muito alta, maior do que a propensão a consumir de quem ele taxou, você tem um efeito expansionista. Então, quanto mais progressivas são as políticas, tanto de taxação quanto a de gasto, maior o impacto na economia. Então, no caso brasileiro, como em outros países, acho que na Argentina também, você taxa a renda dos muito ricos e gasta em gasto social. Mesmo você ter um superávit, é política expansionista. Tem um ótimo artigo do Fábio Amico sobre isso na Vista Círculos. Então, foi expansionista. E a desaceleração brasileira, a última coisa que eu queria falar aqui, que foi muito grande,
e muito rápida, foi atribuída por muitas pessoas às piores das condições externas. Só que as condições externas do Brasil não pioraram tanto. Nós temos uma quantidade de reservas absurda. Nós continuamos acumulando reservas. Mesmo agora, nessa turbulência atual, a perda verdadeira de reservas do Brasil é temporária, porque a maior parte do que sai na imprensa não é perda de reservas. São reservas que o governo brasileiro emprestou ao setor privado, swap, com data para voltar. Então, daqui a uns meses elas voltam. E já estabilizaram em boa parte o câmbio. Então, é uma situação muito confortável de fluxo de capital, apesar do déficit de conta corrente grande, apesar de tudo. Continuamos acumulando reserva como tendência. E, de fato, o comércio internacional caiu muito. Mas o peso na demanda agregada do Brasil, das exportações, é muito baixo. Então, o que, de fato, aconteceu foi que, em 2011, houve um ajuste fiscal violento, porque o governo resolveu que a economia estava crescendo demais. Você vê ali, o investimento público caiu. O consumo do governo crescia 5%, caiu para 0,4%. O investimento público crescia 14,8% em média no período 2004-2010. Caiu 11,9% em um ano no governo Dilma. E, finalmente, das estatais também caiu. O papel houve aumento dos juros, uma política deliberadamente contracionista. O problema é por quê? O argumento era que, como a presidente Dilma gostaria de baixar as taxas de juros, se dizia que era necessária uma contração fiscal, porque reduzir os juros ia causar tamanho aumento das exportações e tamanho aumento do investimento, que a política fiscal tinha que ser contracionista. Esse otimismo das elasticidades não se mostrou verdadeiro. A queda dos juros, quando a demanda não está aumentando, não tem efeito nenhum sobre o investimento privado, que caiu, e a desvalorização sozinha em nada estimulou as exportações do Brasil. Pelo contrário, tudo caiu por causa da mudança internacional. Então, portanto, essa política não deu certo. Mas a reação a essa política... A reação a essa política... primeiro, a ideia era assim, se essa política, o objetivo dela era controlar a inflação, não deu certo, porque a inflação não era de demanda, era de custos que vinha das commodities. Então, obviamente, a inflação aumentou. Em 2011, as commodities subiram, o efeito na inflação aumentou. O risco país, que podia melhorar, também subiu pela crise da Europa. E a mudança na composição da demanda, por exemplo, muitos brasileiros dizem que o Brasil precisa de mais investimento e menos consumo. Só que quando você corta o consumo, o investimento privado cai mais do que o consumo para ajustar a capacidade da demanda. Então, não funcionou. E quando você tenta fazer ajuste fiscal, como é quase impossível, principalmente a curto prazo, você controlar o consumo do governo. Você não pode demitir todos os funcionários públicos. Você não consegue evitar que o aposentado, o jubilado, receba a sua aposentadoria. O que o governo corta? O investimento. Claro que o investimento público caiu, e não o consumo do governo. Então, a suposta mudança no policy mix foi um fracasso espetacular e o crescimento caiu dramaticamente. Agora, surpreendente, a reação da política econômica foi reduzir mais a taxa de juros quando pôde, desvalorizar mais o câmbio e uma série de desonerações e incentivos a parceria público-privada. O mais importante foram as desonerações das empresas, em grande parte, que já não estavam investindo mais com juros mais baixos, tiveram aumentos de margens ainda maiores e realmente não investiram mais nada, evidente. E, na realidade, isso modera, porque você tem uma meta de superávit primário. Você vai contra a ideia que ele é expansionista, porque você está deixando de taxar agentes com baixa propensão a gastar e não transferindo tanto dinheiro com as pessoas com alta propensão a gastar. Portanto, não houve um fracasso, como se diz no Brasil, das políticas de demanda, de estímulo à demanda do governo Dilma.
elas não estimularam tanto a demanda quanto as pessoas pensam. Então, mas agora a dúvida é por que o Brasil, em vez de continuar fazendo o que já estava, já que a situação externa, por mais que esteja piorando num período assim mais a longo prazo, ainda está muito confortável e deu tão certo em termos políticos, por que o Brasil está fazendo isso? E logo o governo Dilma foi uma das principais promotoras do período de crescimento de 2004 a 2010. A minha impressão, mas é uma impressão pessoal, é que a política anterior deu muito certo. Certo demais. E está levando a transformações sociais no Brasil que preocupam muita gente. E essas pessoas que estão muito preocupadas já entenderam que a direita brasileira, política, os partidos, estão tão desorganizados, tão incapazes de apresentar um projeto alternativo, ou sequer um candidato minimamente popular, que é muito mais útil para a sobrevivência do capitalismo desigual brasileiro, aumentar, como tem aumentado, a influência do empresariado e das classes proprietárias no Partido dos Trabalhadores, e a partir daí essa ideia de que não, o investimento tem que aumentar, mas tem que ser privado. A infraestrutura tem que crescer, mas com parcerias públicas e privadas, não investimento público. As estatais têm que sair do caminho para viabilizar investimentos privados. Essa preocupação vem, em parte, porque o crescimento acelerado em si está acirrando os conflitos distributivos, em parte por essa forte resistência, mesmo dentro do governo e do PT, ao aumento do grau de intervenção do Estado da economia, como foi comentado aqui na Argentina, que funciona muito bem se o governo é progressista e de esquerda. Agora, por que isso? Na minha opinião, a chave para essa questão, essa preocupação com o crescimento, além dos conflitos distributivos tradicionais, ela tem uma frase num artigo muito importante de Kalecki, que ele dizia que os capitalistas seriam contra essas políticas em que o governo assume responsabilidade pelo crescimento econômico, não só porque pode ter inflação ou ter algum problema distributivo, não, por um motivo estritamente político, que essas políticas reduzem o poder social e político, não econômico, de quem tem dinheiro. E no Brasil, para quem tem dinheiro, o que está acontecendo, por mais que pareça moderado do ponto de vista de outras experiências de esquerda, é insuportável. Obrigado.